Os 3 conceitos de termologia que são extremamente importantes para a tua prova do Enem. Quando a gente fala de termologia, eu estou citando aqui para você o conteúdo que mais vem aparecendo nos últimos 3 anos na prova de física. E saber termologia é trazer justamente a tua aprovação de medicina para casa. Daniel, vamos lá. Para a gente estudar termologia, a gente precisa entender, antes de tudo, uma diferenciação, sobre 2 conceitos que muitas pessoas acreditam que são sinônimos, e já é o top 1 do nosso vídeo aqui, que é a diferenciação entre temperatura e calor. Eu não vou estar aí trazendo conceito para você, porque muito provavelmente você já teve esses conceitos dados ali na tua aula e você não consolidou tão bem. Se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você não tem essa consolidação tão clara do que seria temperatura e calor. O objetivo aqui é sair um pouquinho da sala de aula e eu quero que você traga o repertório da tua vida para a gente perceber como é importante para entender a física, porque a física é isso, tá? É olhar o mundo à tua volta e você conseguir organizar. Colocar cada conceito dentro da sua caixa, cada conceito alimentando ali aquelas lacunas, certo? Vamos lá. Eu tô aqui no meu churrasco da minha família, muito tempo atrás, quando eu tive a primeira experiência do que seria justamente o calor. Pô, Daniel, como é que foi essa experiência que você guardou na tua cabeça e quando você foi para as aulas de física você lembrou daquele exemplo? Tava muito bem aqui no meu churrasco, eu ali, sei lá, com meus 8, 9 anos de idade, inclusive esse dia foi bem memorável. Tô aqui com o meu pratinho, minha kombucha, colocando aquela feijoada deliciosa da minha mãe. Só que na primeira colherada, que geralmente a gente usa numa feijoada, aquele materialzinho de plástico, o plástico inclusive não é um bom propagador de calor, então eu não queimei minha mão, peguei o plástico, no caso a colher de plástico, pum, primeira colherada, queimei a língua. Pô, Daniel, o que aconteceu ali, cara? Você queimou sua língua na primeira colherada, você não conseguiu perceber? Pois é, o calor, ele vai naturalmente fluir de um corpo para o outro. O calor, antes de tudo, é essa energia, tá? Que vai gerar uma determinada sensação organoléptica no teu corpo. Por exemplo, se eu tô aqui basicamente exposto ao sol, eu vou sofrer uma insolação, porque o calor que saiu do sol, ele chegou na minha pele e me necessariamente aqueceu. Gerou justamente uma sobrecarga térmica ali. O exemplo da feijoada que aconteceu comigo foi o primeiro exemplo que eu consegui perceber de fato o calor na prática, que foi a energia que saiu da feijoada e foi diretamente para minha boca. Foi tão rápido aquilo ali que eu soltei a comida na mesma hora. Então rolou uma queimadura ali superficial? Sim, o calor fluiu muito rápido da comida para minha boca. Esse calor fluindo, essa energia térmica que fluiu, essa sensação de queimadura que você sofreu foi um efeito fisiológico desse calor, não é isso? Exato. E quando a gente fala sobre calor, você tem que deixar muito claro, o calor ele não estava contido na feijoada, certo? O calor depois que saiu dali do sistema e foi para outro, ele não ficou contido na minha boca. Isso é uma teoria importantíssima de você guardar, que o calor não está armazenado em nenhum corpo. Você não consegue armazenar esse calor. Se por acaso o teu primo, aí, o teu tio, o teu pai fala, caramba, eu estou com calor. Tá incorreto, tá? Você não tem como armazenar essa energia térmica. Lembrando, o calor é uma energia térmica. E essa energia térmica, ela sempre está transitando de um corpo para o outro. Ela não fica armazenada. Então, quando eu peguei ali minha feijoada, e basicamente senti essa energia térmica fluindo desse corpo mais quente para o corpo menos quente, no caso seria minha boca, eu senti um efeito fisiológico ali do calor. A energia foi tão alta que eu consegui perceber uma queimadura superficial. Lembrando que uma queimadura superficial são várias reações que acontecem ali, como por exemplo uma desnaturação proteica, certo? Você pode sofrer, esses efeitos na qual células superficiais elas podem, por exemplo, serem degradadas. Foi o que aconteceu a princípio no primeiro exemplo. Então olha só, eu trouxe um exemplo lá da minha infância, na qual eu tive uma queimadura superficial na hora que eu fui comer a minha feijoada da família. Pô, Daniel, a energia térmica saiu do feijão e foi justamente para minha boca. Esse fluxo é o que vai basicamente conceituar o calor. E agora, depois desse exemplo, a gente pode trazer para você a teoria que muito provavelmente você aprendeu na sala de aula. O calor nada mais é do que uma energia em trânsito, uma energia que sai de um corpo e parte para outro. E é interessante perceber que para a energia sair de um corpo e para o outro, eles precisam estar em diferentes gradientes térmicos, ou seja, precisa ter diferentes temperaturas. Beleza? Então, se eu tenho ali feijão quente, minha boca um pouco mais fria,
Recebi calor, sofri necessariamente uma queimadura. Só que o mais bacana foi quando eu sofri a queimadura e fui correndo lá pro quarto da minha mãe. Minha mãe estava dentro do quarto com o ar-condicionado. Na hora que ela me abraçou, o que aconteceu? Eu tava ali chorando, né? Me abraçou, pô, senti uma nova sensação. Perceba que a sensação anterior lá no churrasco foi de queimadura. Só que a sensação que eu senti na hora que a minha mãe foi me abraçar, me acalentar, foi uma outra sensação térmica. Só que agora uma sensação térmica de frio. Pô, Daniel, mas peraí, como assim a sensação térmica de frio? Perceba que no primeiro caso, a gente teve a queimadura acontecendo. O calor saindo da feijoada e indo pro meu tecido, indo pra minha boca. Então a gente percebeu o calor chegando. Só que agora eu estava num ambiente aquecido, que era um ambiente da feijoada, ali perto da piscina. Entrei num ambiente mais refrigerado, com a temperatura mais baixa. Agora eu não recebi calor, agora eu doei. E a gente percebe que na hora que a gente perde calor, aí aparece aquela famosa sensação de frio. Lembrando, o frio, pessoal, também ele não vai ser armazenado. A sensação de frio é justamente quando você perde calor, certo? Então, eu recebi calor na queimadura da feijoada, certo? Então, recebi essa energia. E quando eu tive a sensação de frio foi quando eu perdi energia para o corpo, por exemplo, da minha mãe. Então, olha só, comparações de situações na qual eu recebi energia e depois eu doei energia. Vamos lá, resumindo aqui em particularidades teóricas. O calor de maneira espontânea, né, a gente já falou aqui que seria essa energia térmica que transita de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, ela basicamente não vai gastar energia para transferir isso de um corpo de maior temperatura para menor temperatura. Porém, existe uma observação que são as máquinas frigoríficas. Nós temos um caso específico aí no qual o calor vai sim fluir de uma região de fonte fria para uma região de fonte quente, mas você precisa doar muita energia, Daniel. E nos dois exemplos que você citou aí, são exemplos espontâneos, já que naturalmente vai acontecer. Então lembra disso. A sensação de calor e a sensação de frio é basicamente quando o calor entra no meu corpo e a sensação quando o calor sai. Conseguiu saber essas informações? Pô, olha só. Eu tive no mesmo dia duas situações que eu recebi energia térmica e doei energia térmica. Sensação de calor e sensação de frio. Deu para consolidar bem o que seria o conceito do calor? Agora vamos diferenciar ele do nosso conceito de temperatura. Eu, quando era criança, né, eu estudava ali no jardim de infância, porra, tinha 30 pessoas, 30 crianças ali dentro de uma sala para duas tias. Tia Lourdes e a outra tia que era a tia Doris. O que acontecia? Na hora do intervalo era um fuzuê. Porque a gente era pequeno, aí a gente não podia sair da sala. Então o intervalo, o famoso recreio, né, era no próprio ambiente, era na própria salinha. Daniel, o que rolava ali? Cara, era fuzuê. Era todo mundo correndo. Tinha cara que subia em cima da cadeira. Outras pessoas gritavam. Eu, particularmente, adorava praticar atividades físicas regulares, ou seja, correr de um lado para o outro dentro da sala. E eu percebia, sabe o quê? Que eu ficava muito suado. Caramba, o ambiente como um todo não era refrigerado, não tinha um condicionador de ar. Só que olha só, olhando assim superficialmente, a gente consegue perceber um monte de moleque de 2, 3 anos correndo numa sala. Daniel, o que aconteceu ali? Um aumento de temperatura, certo? Então olha só, a temperatura ela não está relacionada justamente a esse processo de transformação, de transferência de energia. Claro que é interessante que você lembre que o calor, né, ele sai de um corpo de maior temperatura para uma menor temperatura, mas a temperatura a gente já percebeu pelo exemplo que ela mede alguma coisa. E essa medida que geralmente a gente consegue observar num termômetro, vou no hospital, vou numa clínica, vou para me consultar aqui, tem lá um termômetrozinho, um instrumento que mede temperatura, certo? Como é que a gente mede temperatura? Como no exemplo da sala, eu estou medindo o grau de agitação médio dos moleques. No caso, o microscópio, o grau de agitação médio das moléculas. Então assim, enquanto o calor é uma energia que flui de um corpo para o outro, de um sistema de maior temperatura para um sistema de maior para o menor, temperatura é basicamente um registro, é um valor. Temperatura não transita, temperatura é a reprodução de um estado. Então se eu tenho ali um grau de agitação médio nas moléculas, um grau de agitação médio dos moleques na sala do jardim de infância, lá da tia Lourdes, eu tenho ali uma medida média de temperatura. Então temperatura é um registro, é uma medida média que você teria. Olha só, conseguiu diferenciar aí
temperatura de calor? Pô, Daniel, consegui. Então, exemplos da tua vida cotidiana, da tua rotina, vão conseguir ajudar você a exemplificar vários conceitos aqui na física, certo? Agora, olha só. Se a gente conseguiu sair do primeiro nível, do primeiro degrau, que é diferenciar temperatura e calor, agora vamos aprofundar de verdade. A gente vai entrar num assunto que realmente cai na prova do Enem, que são os conceitos práticos de calor sensível e calor latente. Cara, aqui a brincadeira vira de outro nível, tá? Por quê, Daniel? Porque, primeira coisa, o aluno já confunde o que é sensível e o que é latente. Vamos tentar aqui organizar na tua cabeça a diferença de um para o outro. Quando a gente está falando sobre calor sensível, é como se eu tivesse, olha só, é como se eu tivesse em um ambiente recebendo energia térmica e essa energia térmica ela consegue mudar a minha temperatura, certo? Então eu estou falando de mudança de temperatura. O calor latente está relacionado a uma coisa muito mais intensa, certo? E os exemplos que eu vou trazer aqui vai te ajudar a perceber e encaixar em cada tópico. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui foi justamente no mesmo dia da feijoada de domingo, que eu peguei lá a feijoadinha, queimei minha boca. A gente tá falando agora no momento que o garoto sai da piscina e ele vai correr ali com os amigos na pracinha. Daniel, como é que funciona? Pô, tô aqui na piscina, né? Ambiente totalmente gostoso de ficar. Meio-dia, sol de Natal, calor danado. Claro, passei protetor solar para não receber aquela insolação. Daniel, o ambiente tava tão bacana ali na piscina que quando a minha mãe me chama para ir comer a feijoada, né, parece que foi um aviso, né? Pô, você vai queimar tua boca ali, mas primeiro você vai queimar teu pé. Como? Saí da piscina, coloquei o pé no concreto, né, que seria o revestimento ali do solo. Pô, na hora que eu pisei no concreto, queimou meu pé. Porra, saí correndo, né? Correndo, pé todo queimado. Logo na sequência, peguei a feijoada, queimei a boca também, foi uma experiência não tão bacana. Mas porque eu tava dentro da água, não consegui queimaduras no chão da piscina e na hora que eu pisei no concreto eu queimei meu pé. Porque olha só, quando eu tenho água, ambiente molhado, né, o piso mais molhado e o ambiente seco do concreto ali puro, nós temos materiais naturalmente diferentes. E esses materiais, antes de tudo, eles têm a capacidade, certo, de absorver energia e mudar a sua temperatura. Só que no caso da água, você precisa doar muita energia para a água para ela mudar o grau de agitação médio das moléculas e, consequentemente, mudar a temperatura. O concreto, por sua vez, você não precisa doar tanta energia para ele mudar a agitação molecular, aumentar a frequência vibracional e, consequentemente, aumentar a temperatura. Então, o que acontece? A água precisa de muita energia. O concreto precisa de pouco. Para quê? Para aquecer. Então, se a gente colocou aqui, olha só, exposto no mesmo tempo o sol na água e o sol no concreto, se durar 1 hora para os dois, a água varia ali, sei lá, 1 grau Celsius talvez. O concreto variou 10. Então é muito mais fácil variar a temperatura do concreto. Eu preciso doar menos energia. Eu preciso doar menos calor sensível para o concreto em comparação à piscina, à água da piscina, né? Então olha só, eu particularmente me frustrei nesse dia porque eu saí de um ambiente que estava fresco, né, ameno, para um ambiente seco, que seria o ambiente do concreto. Me queimei ali, pô. Então, Daniel, vamos lá. Quando a gente compara esses dois materiais receberam diferentes valores de calor sensível, porque eles têm diferentes valores de quê? De calor específico. Olha só a diferença, tá? O calor sensível é a quantidade de energia que você tem, que você recebe para mudar de temperatura. Lembra lá, o sol incidiu sobre a água e incidiu sobre o concreto. A energia que a gente doou para mudar a temperatura da água mudou só 1 grau Celsius. Agora, para mudar a energia do concreto, a gente, com aquela energia, mudou 10 graus. Então, percebeu que o concreto ele não tem uma resistência térmica. Em outras palavras, não tem um alto calor específico, certo? Então, você precisa doar muita pouca energia para o concreto mudar a temperatura, certo? Daniel, como é que o Enem já cobrou isso daí, cara? Vamos lá. O Enem cobrou o calor sensível de maneira teórica, trazendo justamente para o campo do calor específico. Ele falou, vamos lá, caso número 1, eu tenho um motor, certo? Motor de um carro. Dentro desse motor do carro está rolando combustão ali. Combustível está explodindo, está liberando energia térmica. Essa energia térmica está fazendo movimentar os pistões de um carro, né? A gente percebe ali claramente o processo de trabalho acontecendo, a transformação de um tipo de energia em outra. E além disso, a questão perguntava o quê?
para que o ambiente não ficasse sobreaquecido, não tivesse, por exemplo, um derretimento ali das peças móveis, a gente deveria colocar um fluido lubrificante, um fluido de arrefecimento, um fluido de alta inércia térmica, um fluido que vai manter a temperatura do ambiente não tão alta. Ele vai conservar, né, aquele ambiente a uma temperatura um pouco mais constante. Então perceba que esse fluido de arrefecimento tem que ser um fluido que absorve muita energia e muda muito pouco de temperatura. Ou seja, ele tem um alto calor específico, beleza? Então a gente falou da grama falou da piscina e do concreto, né? Inclusive, o termo que eu trouxe aqui no meu exemplo, né, falando de grama e concreto, foi justamente para a gente conseguir até lembrar de uma problemática que a gente vê geralmente nas ciências humanas, certo? Que são as famosas ilhas de calor. Daniel, o que é que acontece nas ilhas de calor? Nós temos uma região, certo, específica ali no nosso mapa, que ele tem temperaturas muito maiores do que temperaturas nas redondezas. E isso acontece por quê? Porque geralmente os ambientes, ou melhor, as estruturas ali daquele ambiente, são construídas de material que absorvem energia e mudam muito facilmente de temperatura. Você já deve ter percebido que a gente está falando de materiais de baixo calor específico, né? Então esses materiais são o quê? Concreto, asfalto, certo? Você vai absorver a quantidade de energia que chega do sol e mudar muito a temperatura. Então você pode perceber, por exemplo, algumas avenidas que tem uma temperatura muito alta, sei lá, 60, 70 graus Celsius. Quando você parte para uma outra rua, 2 ruas depois, que está um ambiente bem mais arborizado, aquela temperatura já está próxima a 20. Pô, Daniel, o que aconteceu? O asfalto estava a 80 ali, só que 2 ruas depois, quando o ambiente não era asfalto e era assim grama, aí você percebe a temperatura muito mais agradável, muito mais amena. Inclusive até em problemáticas socioambientais, né? Ambientes que são pouco arborizados geralmente mostram um índice de desenvolvimento humano mais reduzido, certo? Então perceba a qualidade de vida sendo impactada nesse ponto do aquecimento das ilhas de calor. E olha só, continuando aqui nossa história, né, da minha infância, que eu tive vários exemplos que conseguiram aprofundar as teorias físicas, a gente tem um evento que muito provavelmente você já deve ter vivenciado isso. Eu inclusive cito, né, que é um evento canônico na vida de toda criança. Quando ela vai pela primeira vez para a praia à noite e começa a perceber que existem algumas coisas que são diferentes. Como por exemplo o quê? Primeira coisa que vai mudar é a sua percepção ou o que você espera. Como assim? Eu, particularmente, quando eu fui para a praia à noite, eu esperava que a água do mar estivesse o quê? Fria. E eu esperava que a areia da praia estivesse também fria. Quando eu chego na praia, né? Tudo bem. Areia da praia fria. Show de bola. Ei, vamos lá, vamos correr agora pra praia. Corre. Brum, mergulhei. Caramba, ô grito. Pô, o que aconteceu? Água muito gelada, Daniel. Gelada? Não, perdão. Água muito quente. Cara, por que essa água estava muito quente? Apesar da areia estar muito gelada, a água estava aquecida. Caramba, a gente gritou, o que está acontecendo aqui? O que está rolando aqui? A água está aquecida, tem alguma coisa errada. Pô, a gente estava diante de um material que tem a capacidade de absorver muita energia, certo? E mudar pouco a sua temperatura. A gente viu isso aí no exemplo passado. A gente falou do caso da água, que ela tem um alto calor específico. Aí ela vai absorver muita energia e vai mudar pouco a sua temperatura, vai aumentar pouco a sua temperatura. Só que no caso oposto também é verdadeiro. O que, Daniel? Além dele ter dificuldade de mudar de temperatura para aquecer, ele tem dificuldade de esfriar. A água do mar tem dificuldade também de esfriar. Então perceba, ela passou o dia inteiro ali, certo? Aquecendo-se. Passou o dia inteiro aquecendo-se. Quando chegou a noite, não deu tempo suficiente da água do mar, que está mais quente do que o ambiente, doar a sua energia para a atmosfera. Então foi um evento canônico real, né? Tipo assim, eu chegando, por exemplo, na praia, a areia muito gelada, porque a areia tem um calor específico baixo, né? Ela vai mudar a temperatura muito facilmente, mas na hora que eu entrei na água do mar, pô, água do mar quentinha, uma delícia. Gritamos de felicidade e foi show de bola. Exemplo, evento canônico. Agora, quando você chega logo pela manhã, cedinho na praia, o que é que você consegue perceber? A areia já muito aquecida, porque não deu nem quase tempo ali de, sei lá, o sol nascer, a areia já aqueceu, porque a areia não precisa de tanta energia para mudar a temperatura.
Concorda comigo? Ela tem um baixo calor específico e você consegue perceber isso pela prática. Se eu tenho um material, um ambiente, uma região que tem pouca água, tem muita areia, como por exemplo são os desertos, cara, a amplitude térmica vai ser muito alta. A gente costuma falar que nos desertos faz muito calor de dia e muito frio à noite. Ou seja, amplitude térmica altíssima. Já em regiões litorâneas, por exemplo, a gente consegue notar, né, que as amplitudes térmicas não são tão altas. A gente não tem variações muito bruscas de temperatura, porque a água está presente no ambiente e a gente nota ali, por exemplo, um controle térmico, um equilíbrio térmico, certo? Agora, olha só, passando para falar sobre o calor latente, cara, eu tenho vários exemplos aqui sobre calor latente que me fizeram aprofundar um pouco mais nessa teoria. E o primeiro é o caso muito clássico, né, quando o garoto ele vai tomar um sorvete, comprar um sorvete ali e deixa lá por alguns minutos esse sorvete fora da geladeira. Pô, Daniel, o que aconteceu? O sorvete derrete. E olha só, até agora, nesse momento, a gente só falou sobre mudança de temperatura, energia necessária para mudar a temperatura. A gente entra agora num ambiente, num setor, né, que além de mudar a temperatura, a gente vai falar sobre mudar de estado físico. Quando a gente pega um sorvete lá, eu criança, felizão na piscina, mãe, me traz um sorvete. A mãe traz o sorvete, deixa ali perto da piscina. Pô, Daniel, um mergulho ou outro, a energia radiante do sol já consegue derreter o sorvete. Pô, Daniel, como é que ele derreteu o sorvete assim tão rápido? A energia foi tão grande, mas tão grande, que além de mudar a temperatura, ou seja, aumentar a agitação molecular, a gente conseguiu aumentar tanto essa agitação molecular que as moléculas se rompiam, né? Não tinha mais interação intermolecular entre elas. Então a gente tinha uma mudança de estado físico. Então olha só, quanto o calor sensível é justamente aquela energia que é necessária para você mudar a temperatura de uma substância, ou seja, estimular a maior agitação térmica ali, se você continuar doando mais energia, essa agitação vai ficar tão grande, mas tão grande, que as interações intermoleculares podem se romper. E na hora que a gente tem essa ruptura, o cálculo, o valor dessa energia é justamente o valor da energia do calor latente. Energia que foi necessária para a gente romper as interações intermoleculares. Romper a interação que uma molequinha tinha com outra. Então, se existia ali uma relação entre uma molequinha com outra, deixou de existir. Porque a energia externa foi tão grande, mas tão grande, que afastou elas de uma maneira que elas não conseguiram mais se reaproximar. Então a gente teve ali uma energia necessária para romper as interações intermoleculares, mudar o estado físico dessas substâncias. Sorvete derretendo é um exemplo clássico, que eu recebi tanta energia ali que as minhas interações foram rompidas. Outro exemplo muito bom, cara, essa semana, isso aí não foi da minha infância, mas foi dessa semana que eu precisava colocar aqui, 8 horas da manhã, reunião ali rolando, acordei atrasado, morrendo de fome, o que é que eu fiz? Peguei ali para seguir a dieta, rapidão, coloquei 5 ovos dentro da panela. Cara, Daniel, o que você fez? Deixei ligado lá no fogo. Cara, o fogão doou muita energia para esse ambiente, né? E a gente sabe que quando o fogo envia energia para a água, ela vai aquecer. A gente percebeu que isso é básico, né? A energia vai sair do fogo, vai entrar na água, a água vai agitar-se um pouco mais, mudou de temperatura. Beleza, calor sensível. Cara, mas o tempo foi passando. Eu tava tomando banho, escovando os dentes, a reunião rolando ali, home office, né? Reunião rolando e energia foi doada para essa água. Energia doando para a água, energia sendo doada para a água. Daniel, foi tão grande a quantidade de energia que o fogão doou para a água por um tempo tão longínquo que além de agitar muito mais, rompeu as ligações intermoleculares da água que estava ali. Secou, evaporou. Então a água mudou de estado físico, ela saiu do estado líquido e foi para o estado de vapor. A panela secou e os ovos ficaram saltando dentro da panela porque estava muito aquecida. Exemplo clássico, né? Para a gente ter noção de como é que a física funciona no dia a dia. E olha só, para a gente finalizar, o último exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo que, caso você não tenha entendido sobre o que é calor latente, isso aqui vai ficar encaixando na tua cabeça de uma vez por todas. Final do churrasco, né? Daquela grande história desse dia que foi memorável aí para mim por boas ou más experiências.
a gente pega a hora de apagar o fogo ali, a hora de apagar o churrasco. Vamos pegar um baldinho com água, jogar aquele baldinho com água em cima das labaredas ali de fogo, do carvão incandescente, e a gente percebe um processo chamado calefação, né? Que a água muda instantaneamente, muito rápido, de estado físico. Ela está no estado líquido, mas na hora que eu pego numa chapa quente, no fogo, né, na brasa ali, ela faz pss. Daniel, o que é esse pss? É a mudança brusca do estado físico. Ela sai muito rápido do estado líquido para o estado de vapor. Então a gente percebe que essa mudança brusca aconteceu com muita energia. Então foi tanta energia, Daniel, que além de movimentar cada vez mais as molequinhas ali, aumentando a temperatura desse sistema, a agitação foi tão grande que foi a energia necessária para romper as interações intermoleculares e você ter uma mudança de estado físico. Cara, com esses exemplos, eu construí o repertório que foi muito interessante para eu fazer várias questões de física. Ah, eu entendi calor, entendi temperatura. Faz isso. Olha para o teu passado, vê o teu presente e começa a encaixar os conceitos que você vai ver na sala de aula. Porque isso aí vai aumentar o teu poder de retenção. Isso é muito bom, certo? Quer outro vídeo como esse aqui do lado? Muito provavelmente tem vários vídeos aqui no canal de Física da Mentoria. Gostou? Curte, se inscreve. Até o próximo vídeo.